Ciao bambini, ciao, buonanotte, buonasera, buona giornata. Então, crianças, meus incautos, meus estranhos, meus fofos, meus amados, está começando mais um episódio do seu podcast Mondo Giallo. Você pode ouvir nos melhores tocadores de áudio disponíveis. Sim. E tem uma particularidade. Como ontem, quinta-feira, dia 12, eu não tive como gravar. Eu gravo sempre, provavelmente nas quintas, e posto quintas à noite. Esse podcast está sendo gravado em uma sexta-feira 13. Sim, uma sexta-feira 13 escaldante, seca, o clima de deserto do Saara. Aqui em São Paulo, inferno na terra. Eu odeio calor, não aguento mais esse cheiro de cinzas, de fumaça, esse mundo distópico que se tornou o Brasil nesses últimos dias. Estão prevendo uma chuva que não chega. O pessoal lá do sul teve sorte, já tá chovendo uns 2 dias. Mas aqui, nada. Umidade 14% hoje. É quase a umidade do deserto Saara, deserto do Atacama, no Chile. Um horror. Mas nós vamos sobreviver, né? Como ontem eu não pude, hoje estou aqui gravando esse episódio, que é muito especial para mim, porque hoje vou defender uma tese que há muito tempo eu defendo. Vários amigos meus que são fãs de Giallo e de um certo diretor americano, norte-americano de ascendência italiana, também são fãs. Eu sou mega fã desse senhor. Eu vou defender uma tese que esse senhor, ele falou certa vez, que nunca tinha visto um filme Giallo antes, que não conhecia Dario Argento, e que não sei o que ele só se inspirava, era discípulo do Hitchcock, e que não sei o que. Bobagem. Mesmo as pessoas brilhantes, elas falam bobagem também. Não se iludam que não existe perfeição, assim. Sempre essas pessoas que vocês admiram muito, que até a vida me ensinou isso. Vocês não podem glorificar e achar que uma pessoa que é muito talentosa, que é um gênio na área que você admira, ela vai ser perfeita, ela nunca vai falar bobagem. Ela vai falar porque ela é humana, sabe? Falar bobagens, às vezes, dar uns escorregões, umas derrapadas, é da natureza humana. Não se preocupe. Tenham mais calma, tenham tranquilidade, mas não deixe de admirar seus ídolos por causa de uma frase infeliz deles, como essa do senhor Brian De Palma. Sim, Brian De Palma, que falou uma vez que não conhecia nenhum filme de Giallo. Não sabia o que era Giallo, e Dario Argento. Eu vou provar que sim. E que ele tem, inclusive, filmes Gialli no currículo dele. Como está no título desse episódio, o filme Gialli está entre parênteses, né? Porque, comprovadamente, ele não tem nada que fale dele, ou uma declaração, alguma homenagem explícita aos filmes Gialli, não sei o que, blá blá blá. Mas vamos começar essa bagaça, esse episódio. Eu já tô indo direto ao assunto hoje, embora tenha outras coisas para falar, que eu vou deixar mais pro final. Eu acho mais interessante. Já tenho uns agradecimentos, umas notas para colocar aqui, algumas outras coisas, mas já vamos direto, né? Eu acho que porque para se falar de Giallo é preciso se falar primeiramente das raízes, né? Que não são apenas o episódio do telefone do longa Black Sabbath e Tre volte della paura do Mario Bava, e nem o Sei donne per l'assassino, né? O 6 Mulheres pelo Assassino, o Blood and Black Lace, também do Mario Bava. Existem outras raízes, outras coisas, até mais ou menos na mesma época, um pouco anteriores, como, por exemplo, não dá para deixar de se falar da influência do Hitchcock. Sim, o Hitchcock é uma influência enorme para todos os italianos. Todos que foram fazer horror foram direto pro Giallo, ou até no gótico. Você vê ali coisas, influências do Hitchcock, da linguagem, da atmosfera, dos maneirismos de roteiro e afins, e até da importância da música no cinema. A música nos filmes italianos é uma coisa primordial, coisa fascinante, que como eu devo publicar, eu tô publicando depois no YouTube, é um saco, eu não posso fazer. Eu tô a fim de fazer um episódio só pro especial só pro Spotify, que aí eu posso botar trechos de várias trilhas, tipo uma rádio Mondo Giallo, assim, pra ir colocando meus temas favoritos, né, do Ennio Morricone,
do Stefano Cipriani, do Bruno Nicolai, dos irmãos De Angelis, do Fábio Frizzi e tantos outros, né? Mas aí não dá, porque qualquer 5 segundos, qualquer coisa, o YouTube já quer me matar, quer mandar o FBI invadir a minha casa, me cobrar e fazer... O YouTube é um saco, gente. Eu sei que tem muitos incautas, queridos, que querem até que eu volte a fazer vídeos, mas eu não tenho mais tesão de fazer vídeo pro YouTube, porque qualquer coisa, sabe? Eles implicam com alguma cena mais forte, implicam com alguma coisa. Ou é direito autoral, ou é direito disso. É um saco. Não sei como é. Eles derrubam os vídeos, é um horror. Um horror. O YouTube é muito chato. Embora ainda tenha coisas muito boas no YouTube. O YouTube é uma plataforma gigantesca, que tem muito filme bom. Eu quero fazer uma pesquisa de Gialli disponível, porque tem muito Gialli no YouTube, inteiros, assim. E até em versões muito boas. E tem aquele esquema para você assistir a legenda, né? Tem até tutoriais que mostram aquelas legendas ocultas. Tem um mecanismo de colocar em português. Ou se não tem em português, tem em espanhol, mas a legenda é uma coisa... Eu acho que é uma coisa até secundária. O barato é você ver a estética, você vê as imagens, a montagem, como a casa, a imagem e o som, a imagem e a música, as interpretações. Mas tudo bem, né? Mas nada com ninguém é obrigado a saber tudo e a entender todos os idiomas e não precisar de legenda nenhuma. Tudo bem. Quem vai atrás de legenda gosta, não tem problema nenhum. Se quer ver dublado, também não tem problema nenhum pra mim. Não tem problema. Eu não tenho problema com dublagem. Só dublagem ruim, que no Brasil é muito difícil, né? E os filmes antigos têm dublagens excelentes, que ainda estão disponíveis até em lançamentos recentes, em mídia física. Eles recuperam as dublagens, né? Mas não tenho nenhum problema. E o YouTube também. O YouTube é muito controverso. Embora seja muito castrador, muito limitador, ele oferece muita coisa. É aí que tá. Você acha muito, eu acho muita coisa. Tem até trilhas e coisas que eu não acho no Spotify, por exemplo, que é uma plataforma que tem muita coisa, mas muita coisa mesmo. Tem muitas trilhas de filmes italianos de gênero inteiras no Spotify. É um pouco complicado de pesquisar, mas se acha, estão lá. Como as trilhas dos filmes do nosso querido Brian De Palma, a sua maioria do Pino Donaggio, mas tem 2 do Bernard Herrmann, depois vou falar sobre isso. E falando em Bernard Herrmann, o músico, né, maravilhoso, gênio da trilha sonora, que fez as trilhas do Hitchcock, né? A mais incrível que eu acho é a do Psicose, que é aquela coisa minimalista, aquele agudo... Eu acho muito foda, muito foda. Eu acho incrível o poder de síntese que ele teve de colocar aquilo ali e aquele acorde certo, marcante. Ele criou a música do suspense, o Bernard Herrmann. Tudo que veio depois é influenciado por ele. Todos que fizeram trilhas para filmes de suspense, de horror, de thrillers, se inspirou no Bernard Herrmann. É um grande mestre. Não adianta, o cara é muito incrível. Eu tive até uma colega do mestrado, a Rosinha Kielvac Brenner, que ela fez o mestrado dela sobre Bernard Herrmann. Ela pesquisou partituras dele da Biblioteca Nacional em Washington, que era ela chegou até a publicar que a música de suspense, assim que eu recuperar o título, eu até coloco futuramente na descrição aqui dos episódios a referência bibliográfica, tudo certinho. Mas a Rosinha Kielvac Brenner, a música Bernard Herrmann é a música de suspense, uma coisa assim. Ela faz uma análise muito profunda. Ela é da música, ela é pianista, né? Então ela teve todo o conhecimento, além do conhecimento de cinema, né? E não dá pra imaginar o Psicose sem o seu tema, né? O Psicose, crianças, ele foi feito, pra quem ainda não sabe, pra recuperar a grana que o Hitchcock fez os estúdios perderem, né? Quando lançou o dublê de corpo. Um Corpo que Cai. O Corpo que Cai é que os filmes têm semelhança, mas tudo bem. Então, o Corpo que Cai, que pra mim é a obra-prima do Hitchcock, o público americano, sabe, médio, eles não gostaram muito do filme. O filme é maravilhoso. É uma obra-prima, cada fotograma, desde o início ao fim, é perfeito, uma coisa impressionante que ele conseguiu nesse filme. A profundidade psicológica, filme perturbador, maravilhoso, grande trilha sonora clássica do Bernard Herrmann, Vertigo. Eu tive a sorte de ver no cinema esse filme.
quando ele foi relançado, quando teve o restauro do filme. Foi maravilhoso, uma experiência linda, linda. Bueno, mas daí, o dublê de... o Corpo que Cai flopou nas bilheterias na época, depois ele virou um clássico, né, absoluto. Aí, não, eu vou recuperar minha grana, o prestígio do estúdio, vou fazer um filme de terror, que lá desde os anos 30, na Universal, no ciclo dos monstros da Universal, se provou que o terror tem boa bilheteria. E como eu sempre digo, horror é entretenimento, antes de tudo. Tem filmes de horror que fazem pensar, que tem análises profundas, e isso e aquilo, bababá, tudo bem. Mas antes de tudo, o cinema de horror, ele é entretenimento. Então, vamos fazer um filme de terror. Daí ele pegou esse filme que tem forte inspiração na história do serial killer Ed Gein, o famoso Ed Gein, que assim como o Norman Bates, o personagem principal do Psicose, ele mumificou a mãe morta e ouvia a mãe morta falando pra ele matar as moças pecadoras, e ele tinha uma família meio mumificada, era uma coisa muito doida a história dele. Tem um filme chamado Deranged, que fala da história dele, até lembro Linha Direta, o formato do filme. É muito legal mesmo, bem perturbador. Até essa coisa de ter a família mumificada, apodrecida. Lembra o final do Pearl, né, do Ty West. Bom, aí esse Ed Gein inspirou o nosso querido Norman Bates, inspirou também o Leatherface, né, do Massacre da Serra Elétrica, e o nosso querido Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes, maravilhoso. Então, o Psicose, ele, na sua formação como filme, como roteiro, e a ousadia de matar uma atriz famosa que estava fazendo... seria a protagonista do filme, ela é assassinada na primeira metade do filme, na clássica, antológica sequência do chuveiro, que é a mais incrível e mais tudo, assim, sequência de assassinato da história do cinema. Ninguém conseguiu superar o assassinato do Psicose, que não mostra o assassinato. E era incrível isso. Ele demorou, parece que uma semana para ser feito. Janet Leigh, maravilhosa. E toda a trama, que tem uma coisa dos amantes no início, que ela dá o golpe, e depois ela vai cair no hotel, onde tem um psicopata, bababá, tem aquela casa uterina, né, com aquela mãe onipresente, aquele útero da mãe onipresente, que é aquela casa onde aquele menino perturbado vive, né? Se travestindo como a mãe. Esse filme é uma coisa, para analisar em termos psicanalíticos, o Psicose é um banquete, né? Tem travestismo, mutilação, necrofilia, tem de tudo. Voyeurismo, desejo reprimido. É uma tese de psicanálise. Nosso querido Freud que o diga. Então, esse filme ele já é uma base, assim, tudo que veio do cinema depois, principalmente os filmes de psicopata que foram feitos depois, e tudo ligado à trilha de assassinato, filme de maníaco, tudo vem do Psicose. É antes do Psicose e depois do Psicose do Hitchcock. Então o Hitchcock ele já mostra, se observa muito do Corpo que Cai, do Psicose, da obra mais sombria, assim, do Hitchcock nos filmes de Ali, com certeza. Mas além do Psicose, tem um outro filme francês maravilhoso, Diabolique, As Diabólicas, do Henri-Georges Clouzot, um grande mestre. Inclusive tem uma foto famosa, que tá, eu acho que é a Romy Schneider, que tá no meio. Tá, de um lado tá o Clouzot, e do outro lado tá o Hitchcock, e os dois falando sobre cinema, e a Ron Schneider fascinado. Imagina, eu queria ser uma musiquinha, o que eles estavam comentando sobre suspense, sobre cinema, sobre direção. Devia ter sido algo muito incrível. E que está sugerido naquela foto eternizada, no olhar de fascínio dela, né? Olhando para aqueles dois gênios do cinema conversando, né? Então, essa conexão com o Clouzot é interessante, porque As Diabólicas, ele tem toda uma trama de assassinato muito interessante, muito requintada, onde nada é o que parece. Isso é muito forte no Hitchcock também, e vai estar muito forte em muitos filmes de Ali, que nada é realmente o que parece. Será que sim? Será que não? O que os olhos viram, o que os olhos não viram? Quem está morto, quem não está morto? E aquela coisa, assim. Será que realmente, sabe? Será? A dúvida. Isso é a dúvida na parte final. E ele tem um duelo de duas atrizes
emblemáticas, né? A Simone Signoret e a Vera Clouzot. Vera Clouzot, que na verdade era a Vera Amado, família do Jorge Amado, né? E casou com o Clouzot e acabou estrelando As Diabólicas. Mas, infelizmente, ela partiu muito cedo. Partiu em 1960, pouco tempo depois até do lançamento do filme. E deixou sua marca, ela é incrível em cena. Vera Clouzot, Vera Amado, maravilhosa. E a Simone Signoret sempre, né? Grande atriz, grande dama do cinema, da interpretação, maravilhosa, maravilhosa. E a trama das Diabólicas é base para muito filme de arte. Muito, muito. Essa trama de homicídio, esse mistério, sabe? Essa atmosfera meio mórbida, meio assustadora, meio sombria. E ele também tem outra obra-prima, além das Diabólicas, O Salário do Medo, que é uma aula de cinema obrigatório. Quem nunca viu o Salário do Medo, do Henri-Georges Clouzot, não pode se dizer crítico ou cinéfilo. Tem que ver e rever. É daí começar a formar a sua cultura cinematográfica mínima, básica, sabe? E esses dois filmes do Henri-Georges Clouzot são básicos mesmo. Então, todo esse universo, tanto do Hitchcock quanto do Clouzot, povoou as mentes, né, da geração que botou nas celas o giallo, né, como grande filme, grande subgênero do horror italiano, o principal, o genuinamente italiano. E isso se espalhou para o mundo, né? E, com certeza, vários diretores viram esses filmes. O John Carpenter era apaixonado pela trilogia dos animais do Dario Argento. Foi amigo pessoal do Dario Argento. John Carpenter tá vivo ainda, né? E outros também, né? As outras até explicitaram a influência, souberam falar, né? O mestre Argento, bababá, como Guilherme Del Toro, como Tim Burton, como o Gaspar Noé, lá do diretor do Irreversível, o Winfried Neuf, o Winfried Refn, do Demônio de Neon, tem diretores que falam explicitamente, o Tarantino. Nossa, o Argento é foda, o Argento é incrível. O Del Toro chama ele de meu Deus do cinema. Só que o Brian De Palma falou que nunca viu, não conhecia, não sabia. Mas vamos começar a escarafunchar na obra do nosso querido Brian De Palma, né? E a questão do giallo, né? Porque tem filmes giallo que vocês vão ver que tem coisas que tem conexões, né, com a obra do Brian De Palma. Como que eu já falei aqui, o The Clays of the Bloody Iris, As Lágrimas de Jennifer, que é maravilhoso e que tem a coisa do elevador já, naquela época, nos anos 70. Tem filmes de área que trabalharam com a sensualidade, com a questão da nudez e um clima erótico, assim. Até mais exploitation do que mais sexploitation, vamos dizer assim. Como o Strip Nude for Your Killer, né? O Nude per l'Assassino, que é maravilhoso. Do Andrea Bianchi, sim, o Andrea Bianchi dirigiu esse filme, Strip Nude for Our Killer, Despida para o Assassino. E Andrea Bianchi, o homem que não se esqueça, o homem que nos deu o Burial Ground, aquele filme de zumbis incrível, que tem o Bob, aquele ator que não envelheceu, era uma coisa meio a órfã, assim, e que já era um adulto, mas interpreta um menininho, que é muito bizarro, muito absurdo. É o filme de zumbis favorito da minha querida Pat Fang. Pat Fang adora esse filme. Acho o melhor filme de zumbis de todos os tempos. É maravilhoso. Burial Ground, Notte del Terrore. Maravilhoso. E também Andrea Bianchi fez aquele filme pornô erótico, Nunsploitation, o Malabimba. É babado. Malabimba é babado. E tem uma... Só pra você ter uma ideia da vibe do filme, tem uma cena que ela mata um tiozinho com um cat, assim. Então... o cat assassino, assim. É forte a coisa, mas é muito bizarro. E a atriz é ótima, e tem uma freira que sofre horrores no filme. Maravilhoso, é a minha cara. Amo. Belíssima fotografia também. Bom, então o Andrea Bianchi ele criou esse filme, que é um exemplo, né, do diálogo mais erótico, assim, o Strip Nude for Our Killer, Nude per l'Assassino, que é de 75. E não é do duênio de ouro, 71, 72. Mas ele ainda tem sua importância. Com certeza. Com certeza. Tem outro filme interessante que você vai observar nele coisas do De Palma, como, por exemplo,
La Morte Carezza Mezzanotte, né? A Morte Caminha à Meia-Noite, The Death Walks at Midnight, de 72, do Luciano Ercoli também. Vendo esse filme, você vai ver que tem muitas coisas do De Palma, entre outros, né? Filmes de área que tem uma questão do erotismo, assim, algumas coisas. O próprio Torso, que eu sempre falo aqui, do Sérgio Martino, que explorou muito a nudez e o sexo. É bem interessante esse filme, eu sempre falo dele aqui. Tem outros filmes também maravilhosos, mas esse assim, é um grande exemplo. Tem o próprio Maquis Solari, né? O Mancha Solares, do Armando Crispino. Também tem a questão da sexualidade reprimida, que o De Palma vai trabalhar no Vestida para Matar. Então são filmes que, alguns exemplos aqui e ali, que você já vê que tem inspiração do diálogo, a maneira como as mulheres são filmadas, a sensualidade do homicídio, que tem essa atmosfera de sensualidade. Em muitos homicídios, o Argento explorou muito isso, e em vários filmes dele. Tem aquela sequência antológica, aquele plano sequência, na verdade, com a música do Simonetti, do Claudio Simonetti, no Coisa, no Tenebre, maravilhoso, que a câmera mostra de baixo, entra na casa, sobe, vai pro teto, tudo. Maravilhoso, Brian De Palma. Maravilhoso Argento. E o De Palma faz algo parecido, como bem observou o Carlos Tomás Albornoz na época do lançamento, no Dália Negra. Esse sim, Dália Negra do Brian De Palma. O Tenebre do Dario Argento já tinha feito isso, tinha mostrado toda a questão da sensualidade, a imagem das mulheres, já naquele início, da Ladra de Loja, quando chega na casa dela, aquele assassinato em si tem toda uma estilização que trabalha com a questão da beleza, misturada com a imagem da morte, da luva preta, da navalha, do sangue. Isso tudo é muito... Essa estilização visual está muito presente na obra do De Palma, não adianta dizer que não. Principalmente nos delírios da praia, no Tenebre, na cena fetichista do Sapatos Vermelhos. Vai se ver muito. Então, já que eu tô falando já do Vestido para Matar, eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco, que eu tenho que, pra falar do De Palma, eu tenho que começar em 72, quando ele lançou o Irmãs Diabólicas, o Sister, que ele flerta muito com a Janela Indiscreta, do Hitchcock no início, mas ele tem toda uma série de elementos que já foram trabalhados em filmes de Ali, principalmente num filme que, assim como o Irmãs Diabólicas, que o De Palma divide a tela em duas, para mostrar duas ações. Um ano antes, o nosso querido Lúcio Fulci tinha feito isso no Lizard in a Woman's Skin, uma mulher com pele de lagartixa, na Lucertola com a pele de dona. Tem essa tela dividida também, e é um filme muito fetichista, tem muita nudez, explora a questão do corpo de uma maneira interessante. Esse filme ele vai trabalhar até de uma maneira fetichista, que existem fetiches, pessoas têm fetiche por pessoas com alguma deficiência ou alguma anomalia genética, alguma coisa do gênero, que é uma trama sobre duas irmãs siamesas que eram unidas pelo quadril, que foram separadas, e ele trabalha aquela coisa, a irmã boa, o anjo, e outra que seria o demônio. Essas duas irmãs. É bem interessante. Irmãs Diabólicas, do Brian De Palma, que tem trilha sonora do Bernard Herrmann. É maravilhoso. E ele tem muito de diálogo. Se você observar, tem influências já ali nesse primeiro filme, justamente também nesse quesito que eu citei aqui da câmera dividida em dois, mostrando duas ações diferentes. O Fulci tinha feito isso um ano antes. Buenas! Depois tem um filme que eu amo, que o Brian De Palma fez depois do Carrie. Aliás, aquela abertura do Carrie no coisa do chuveiro das meninas, né? Aquilo ali é muito da Lamana, muito aquela coisa de explorar o corpo das mulheres jovens, das meninas jovens, que tem isso no que vocês fizeram com Solange, o que fizeram com suas filhas, no Enigma Rosso, que eu citei há pouco tempo, no episódio aqui, que é um dos futuros lançamentos da Versátil, que vai estar no box Jalo. Também tem uma cena que o assassino observa
esse chuveiro das meninas, esse alojamento, esse espaço só para meninas na escola. Isso o De Palma também já utiliza com maestria na abertura do Carrie, com aquela música linda do Pino Donaggio. É uma coisa impressionante. Você já vê essa coisa do corpo feminino já sendo envolvido, há uma espécie de vertigem desse corpo, desse desejo desse corpo, com a música, toda uma série de maneirismo. Isso tudo, pra mim, é puro diálogo, assim, até mesmo no Carrie, que é um thriller sobrenatural, que é outra história. Mas no Obsession, o Trágico Obsessão, que ele fez depois do Carrie, em 76, aí sim nós temos uma história que tem a presença da Benedicte Bujold, maravilhosa, e Genevieve Bujold, Genevieve Bujold, para quem não está associando o nome à pessoa, ela fez o Gêmeos, Homens da Semelhança, é a mulher que eles são obcecados lá, maravilhosa. E é 76, é Genevieve Bujold, atriz franco-canadense maravilhosa, luxuosa, incrível. Bueno, nesse filme Obsession, Trágica Obsessão, nós vemos o personagem principal, eles se casam, tem toda uma coisa da filha, tem uma filha, são um casal lindo. Isso é a abertura do filme. Aí a mulher e a filha são sequestradas, a Genevieve Bujold e a filha são sequestradas. Aí ele vai atrás, aí acontece uma tragédia, as duas dá a entender que as duas morrem e ele fica arrasado, daí ele vai para Florença, Itália, a belíssima cidade, o coração, a orquídea, a rosa da Toscana, Florença, linda cidade. Aí ele está caminhando na frente de uma igreja muito conhecida de lá e vê uma mulher entrando nessa igreja. Aí o filme começa. Aí que a coisa começa mesmo. É bem interessante. E é muito, muito italiano, tem muito de giallo. E também esse tem música do Bernard Herrmann, maravilhoso. Linda trilha sonora, inclusive com vocais, que é uma coisa que não é muito usual nas trilhas do Herrmann. E é incrível. Eu sou apaixonado por Trágica Obsessão do Brian De Palma, principalmente essa questão das referências italianas que tem no filme, que é essas locações em Florença e essa questão dessa mulher misteriosa, que é um tema hitchcockiano e é um tema do diálogo. Então, as coisas todas estão intercaladas. Mas daí vamos pro Vestida para Matar, de 1980. Tá? Aí nós temos o tema da sexualidade reprimida, da frigidez feminina, que já fica bem visível, muito claro na abertura, que nós vemos a Angie Dickinson, atriz maravilhosa, grande atriz, e ela tá no chuveiro e surge um homem e tapa a boca dela e começa a abusar dela, e há toda uma coisa de tesão misturado com medo. Aí ela desperta e ela vê que era um sonho. Aí nós vemos que a coisa reprimida dela, que mesmo numa cena inicial de sexo com o marido, dá pra notar que é uma coisa fake, é uma coisa mecânica, sabe? Que ela não teve prazer nenhum. Mas já em pouquíssimo tempo, menos de 5 minutos na abertura do filme, nós já temos a personagem pronta ali. É uma mulher que dá a entender que inicialmente ela tá casada, ela tem um filho adolescente, que ela é uma mulher que não se realiza sexualmente. Ela tem uma problema de frigidez, de repressão muito grande. Não sabemos as raízes disso, entendeu? E nós já vemos essa mulher em busca de um prazer interdito, de um prazer escondido, sabe, clandestino, na grandiosa sequência que ela tá flertando com um homem no Metropolitan Museum of Art, o MoMA de Nova York, e logo em seguida tem uma sequência bem safada dentro de um táxi, bem safada mesmo. Aí eles vão para o apartamento do cara transar. Esse tema da sexualidade reprimida, ele é muito forte, está muito presente nos filmes de alien. Tem muitas personagens sexualmente reprimidas que ou são vilãs, ou são mocinhas, ou são vítimas, e tem esse tema da repressão muito, muito grande, muito impactante dentro da história,
tem muitos assassinos moralistas e uma série de temas ligados a essa sexualidade represada, né? Isso é um tema muito recorrente no Giallo e está explicitado nesse filme do Brian De Palma. E a maneira como ele filmou, assim, é muito... Tem todas as obsessões, todos os desejos dele, toda a coisa dele como diretor voyeur, um diretor que ele gosta de usar a câmera para observar essas atrizes e as personagens indo em direção aos seus abismos, uma coisa que o De Palma tem muito. E é incrível isso. A trilha do Pino Donaggio, maravilhosa, trilha sonora, incrível, que remete um pouco a alguns temas que o Morricone fez para filmes gialli. E nós vamos ver daí um assassino, a famosa sequência do elevador, que é o equivalente do De Palma à cena do chuveiro, do Psicose, em que a Angie Dixon é assassinada, navalhadas, por uma figura misteriosa de capa e luva preta com navalha. Capa, luva preta e navalha é a coisa mais giallo que existe, pelo amor de Deus, não tem nada mais giallo que isso. Um assassino atacando sua vítima com uma navalha, visto com uma capa de chuva, e com luva preta. E tá com o clã escuro também. E é uma coisa impressionante como ele faz ele cria toda a sequência do elevador, ele cria toda uma expectativa, ele cria toda uma atmosfera para daí mostrar esse ataque quando a trilha do Donaggio se transfigura de uma maneira como poucas vezes eu vi assim, no cinema, uma coisa impressionante. A trilha fica brutal, fica satânica, vulcânica. E é impressionante a sequência do elevador no Vestido para Matar. E diretamente influenciada pelo Psicose, mas, ao contrário do Psicose, mostrando sangue espirrando, coisa que no Psicose não tem uma gota de sangue espirrando na parede, não tem nenhuma a faca penetrando o corpo, a carne, não. Aí no caso do Vestido para Matar, o Brian De Palma já foi mais explícito. Assim como os diretores de filmes de giallo costumavam ser explícitos, porque no giallo o assassinato é o espetáculo. É a coisa mais importante dentro do roteiro são as cenas de assassinato. Quando o nosso assassino, o assassino misterioso, está cometendo seus crimes. E todas as pistas que ele pode deixar quando comete um crime, quem é ele, quem não é. E ele trabalha com a questão do travestismo nesse filme, com a questão da transexualidade também muito forte. Existem maníacos travestidos em filmes de giallo, como no Que a Vista Morrer, Quem a Viu Morrer, do Ao do Lado, por exemplo, mas está presente em outros filmes também, essa questão do Il maníaco travestito. Eles têm muito disso. E o Vestido para Matar é uma coisa impressionante. O resultado que ele conseguiu, né? O Michael Caine, maravilhoso no filme. Maravilhoso. E a coisa toda a estilização da parte final, quando se revela a identidade do assassino, realmente quem era, por quê. E há todo um epílogo ultra estilizado, com uma coisa uma cena que poderia ser simples também, em um banheiro, em um chuveiro. E é maravilhoso o que ele faz. É incrível como ele consegue a manipulação do espectador, porque suspense, horror é manipulação. Você está manipulando o espectador o tempo todo, fazendo ele sentir medo, fazendo ele sentir como, por exemplo, ele não pode fazer nada, ele está vendo que o assassino está atrás da vítima e ele não pode fazer nada, ele está sentado dentro de um cinema no escuro, vendo tudo aquilo acontecer na frente dele. E aí se mescla com o prazer de ver essa sequência do assassinato, de ver levar os sustos, quando tem algum susto. É impressionante essa questão. Se você for analisar de como funciona o suspense, como funciona o assassinato como espetáculo, que vem do giallo, que depois vai passar para o slasher, né? Os slashers, cada um se superar o outro no quesito das cenas de homicídio, assassinato. Isso já vem do giallo. Além da questão da sexualidade, a questão da nudez, a questão da repressão sexual e toda a gama de coisas, de possibilidades analíticas que vêm ligados a tudo isso, conectados com tudo isso. É muito legal. E não satisfeito com o Vestido para Matar, ele ainda tem uma passagem com um filme que para mim eu amo, esse filme, apaixonado,
Quem me conhece sabe como eu amo esse filme, Um Tiro na Noite, Blowout, do Brian De Palma, que é uma referência direta e explícita ao Blow Up, do nosso querido Michelangelo Antonioni, maravilhoso, que muitos consideram um filme giallo, muitos críticos consideram um filme giallo, mas o filme giallo mostrado a moda, a maneira do Antonioni, filmado na Swing in London, que mostra os Yardbirds tocando, aquela coisa. E é muito legal. A Verushka, Marushka, aquela top moda famosa da época, David Hemmings, que faria anos depois o Prelúdio para Matar, do Dario Argento, o Deep Red, Profundo Rosso, que é de 75, né? E tudo isso está no pacote, né, do Blowout. Além das referências que ele faz aos slashers, né, na produtora onde trabalha a personagem do John Travolta, que é um técnico de som, de captação e edição sonora. E o filme é uma homenagem ao som no cinema. E na época ele era... Até a captação, a edição de som era diferente, né? E era mais analógica, assim. E tem toda a questão de um grito, que eles precisam de uma mulher gritando quando vê o assassino. E isso, durante o filme, eles tentam achar um grito perfeito, um grito que case, porque a atriz que deu o grito no slasher que eles estão filmando no início do filme, ela dá um grito muito tosco, né? Nem um pouco convincente. Aí eles têm essa trama paralela que vai se conectar de maneira sublime, brilhante, impecável, perfeita no final do filme. É muito legal, muito incrível esse filme. E ele tem muito de diálogo, tem muito... A trilha do Pino Donaggio é linda, linda. Tem um tema... Mas seria o Love Theme, o tema de amor, no piano. E o John Travolta tá maravilhoso. Assim. O John Travolta que é cria do De Palma, né? Um dos primeiros grandes papéis do Travolta foi no Carrie. Então ele deve muito ao De Palma. Então, e ele fez esse filme com uma interpretação muito boa, muito convincente, tem muita qualidade na performance do Travolta como ator nesse filme. Gosto muito. Mas existe outro filme que ele fez depois, em 84, que é o Dublê de Corpo, Body Double, de 1984, que esse filme nasceu por causa do Vestido para Matar. Mas por quê? Por quê, meus incautos, minhas incautas? Por que ele está conectado diretamente ao Vestido para Matar? Porque na tal cena do chuveiro, o corpo que aparece na mulher, um corpão, assim, não era da Andy Dixon, sem querer ser etarista. Ele colocou uma dublê para fazer aquela cena, uma dublê de corpo. Então ele ficou com isso na cabeça, desde o Vestido para Matar. E eu ainda vou explorar essa coisa de dublê de corpo, de um corpo que se faz passar por outro corpo, num filme. E ele faz isso no dublê de corpo, onde nós vemos um pobre incauto, ator que tem problemas de claustrofobia, o que o conecta ao Jimmy Stewart do Corpo que Cai, que tinha medo de altura. Nesse caso, a personagem principal tem claustrofobia. Tanto que ele tenta interpretar um vampiro saindo do caixão. Na abertura do filme não consegue, porque ele tá trancado no caixão, ele passa mal, não consegue fazer a cena. Bueno, aí ele vai, a convite de um amigo, ficar cuidando da casa dele, que é uma coisa impressionante. A arquitetura da casa fica no alto de uma colina. Isso tudo em Los Angeles. E esse amigo mostra pra ele que ele tem uma vizinha de frente, que ele observa essa vizinha por uma espécie de binóculo, uma câmera que tem lentes que aumentam a imagem, tudo. E aí até o filme tava aquela questão: você gosta de observar? Sim ou não? Não diga que não, todos gostam de observar. E ele se descobre um voyeur, assim, de um nível altíssimo, hard. Ele começa a observar que essa mulher, essa vizinha mora numa residência em frente, que eles veem pelo binóculo, pela câmera, ela faz todo dia, à noite, no mesmo horário, ela faz um striptease no quarto. E aí ele começa toda a noite, ele tá lá observando essa mulher e começa a ficar obcecado por aquele corpo que ela dança. E a música. Talvez eu até deixe na descrição desse episódio um clipezinho que tem no YouTube com essa trilha. Essa trilha é maravilhosa do Donaggio. Ela é meio eletrônica, assim, ela lembra muito Tangerine Dream. Ela lembra Tangerine Dream. E até na época eu achei, quando eu ouvi a primeira vez, será que eles pegaram uma música do
Tangerine Dream colocaram no filme, não, é do Pino Donati mesmo. Aí ele vai começar a ficar obcecado por essa mulher e a obsessão desse corpo, dessa coisa, e a sexualidade latente. Ele segue ela num shopping, ela vê que ela compra uma lingerie, ela joga a calcinha no lixo e vai lá, pega a calcinha. É uma coisa bem de tara, de loucura. E tudo com suspense, uma atmosfera muito forte. Aí tem a cena da praia, que eles se beijam, que ele colocou um praticável que fica circulando em círculos e deixou a câmera parada mostrando os dois se beijando. E isso veio do Deus e o Diabo na Terra do Sol, quem diria, de Glauber Rocha, que tem uma cena antológica parecida, que a câmera fica rodeando, né, o casal de personagens ali também. E é incrível isso, como ele recriou isso e criou todo um suspense. E aí ele descobre que ela está sendo perseguida por uma figura que parece ser um índio, uma figura que estaria fazendo um reparo num poste na frente da casa da mulher, e via essa mulher também fazendo striptease, e ele sente que ela está sendo ameaçada por esse cara. Aí que a coisa começa a complicar. Aí vem a coisa do o que eu vi, o que eu não vi, o que os olhos enxergam num primeiro momento e o que é realidade depois, o que fica impresso nesse olhar, na memória desse olhar, ou no fundo do olho. Isso é um tema muito do Dario Argento, totalmente Dario Argento. A questão dos olhos, que está em todos os filmes do Argento, em alguns com uma intensidade brutal, como no Terror da Ópera, e é impressionante. No Moscas Veludo Cinza, também, aquele diálogo maravilhoso da trilogia dos animais, o que fecha a trilogia, e tem toda essa coisa dos olhos também. O que ele viu, o nosso incauto personagem viu enquanto estava observando aquela mulher fazendo esse striptease? O que ele estava vendo? O que estava acontecendo diante dos olhos dele? O que ele vai testemunhar depois? Por que ele testemunhou depois? E como isso vai se desdobrar depois na segunda parte do filme, onde entra a personagem da Melanie Griffith, e nós temos toda uma questão da produção pornô dos anos 80, com sua estética bem específica dos anos 80, que é uma estética muito particular, dos filmes já feitos em vídeo, né? Diretamente pro mercado de VHS, e é muito impressionante isso. E tem o clipe do Frank Goes to Hollywood, Relax, If You Wanna Come, relaxe se você quer gozar, literalmente. Relax, don't do it. É maravilhosa a música. E meio que é um clipe dessa música dentro do filme. Isso é muito 84, é muito anos 80, é muito Brian De Palma, é muito neon e é muito giallo também. Muito, muito. E a questão das duas mulheres e o duplo. É maravilhoso, é fetichista ao extremo esse filme. Tem muitos fetiches, muita coisa que acontece na tela, essa coisa do registro da imagem. No Femme Fatale, também do Brian De Palma, nós vamos ver isso. Isso tem muito também. O Femme Fatale é outro filme do De Palma que tem muito de diálogo, muito mesmo. O Dália Negra, que eu já citei aqui, do Brian De Palma também, tem muito de filmes de Ali também. Embora o nosso querido Brian De Palma diga que não tem nada de... Nunca ouvi falar de Dario Argento, não sei o que. Mentira. Pra que mentir, Brian? Nós gostamos de você do mesmo jeito. Imagina. E é tanta coisa em comum nessa questão de como... por exemplo, como Argento filma as mulheres, como o Brian De Palma filmava as mulheres, filma as mulheres ainda, né? E embora os dois não estejam mais em atividade no momento, não tenham fazendo muita coisa importante, mas eles deixaram esses registros, né? A imagem do corpo feminino, a questão do homicídio sobre esse corpo e como ele é mostrado, espetacularizado, estilizado, sabe? É muito impressionante. E há um cartaz italiano do dublê de corpo. O cartaz do dublê de corpo é completamente diálogo, que tem numa janela com aquelas divisões, aquelas coisas, tipo eu não sei como é que chama aquilo, que tem aquelas divisões e tem uma mulher nua no fundo, com um fundo vermelho, e uma silhueta de um homem, dá pra notar até que não fica muito claro, mas aparentemente ele tá com uma luva de couro, observando essa mulher por essas aberturas dessa janela. E em italiano é l'omicidio a luce rossi, é o assassinato à luz, sob as luzes vermelhas. Maravilhoso. É um cartaz do filme de diálogo, que quem olha
pensa que é um filme de Giallo. Quem nunca ouviu falar em Brian De Palma e conhece Giallo, pensa, olha, nossa, que Giallo será que é esse? Porque fica muito claro, assim, mais claro que isso é impossível. Vamos ver se um dia ele vai admitir, ele vai falar, ou vai fazer um meia-culpa. Eu acho meio difícil, porque americano gosta muito de contar vantagem. Não, porque eu criei isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Essa soberania do cinema norte-americano, sabe? Sem querer estar acima de tudo, ser o maior cinema do mundo, sem admitir estrangeirismos e a presença de estranhos e esse tipo de coisa. Não, ele não falou nada até hoje. Mas os filmes do Brian De Palma, tem filmes dele que podem ser chamados de colocar o rótulo de Giallo, com certeza absoluta. Já vimos isso, recapitulando, já vimos isso em Irmãs Diabólicas, em Trágica Obsessão, em Vestida para Matar, em Um Tiro na Noite, e Dublê de Corpo, também no Femme Fatale e também no Dália Negra. Para citar alguns. Embora tenham algumas coisas, assim como na abertura do Carrie, lá do vestiário. Eu não tava me faltando a falar vestiário. A cena do banho no vestiário feminino é muito da Lamano, aquilo é muito... Tem muito da questão do voyeurismo, que o Giallo é puro voyeurismo, né? Nós olhamos pelo buraco da fechadura o caminho dos assassinos, o destino das mulheres, das belas mulheres que são suas vítimas, ou das belas mulheres que são assassinas. E no De Palma tem isso, né? Belíssimas mulheres, atrizes sempre muito bonitas, cenas muito estilizadas, assassinatos estilizados, há toda uma questão da sexualidade. É impressionante. O De Palma gosta muito disso, gosta de colocar isso muito em cena. E é uma obra que tem influência do Giallo italiano, queira ele ou não queira. Eu procurei defender isso, não sei o que vocês acham, o que vocês deixam de achar. Podemos discutir isso depois. Até quando for a fase de fazer com convidados aqui, eu quero propor essa discussão com alguém que saiba discutir, né? Tem repertório para fazer essa discussão, porque a importância do Giallo ela já é muito grande na questão de ter sido influenciado pelo crime alemão e ter originado os slasher. Além disso, tem muitas outras coisas, sabe? Muito sutis até por trás, que mostram a influência desses filmes. São filmes muito importantes e que ganharam uma notoriedade até tardia, graças às novas tecnologias, quando surgiu o DVD, principalmente, e novos diretores começaram a ter acesso a esses filmes, a gente começou a ver coisas incríveis do Eli Roth, do Alexandre Aja, de toda uma série de outros diretores jovens e talentosos ligados ao horror, até do Ari Aster e do Robert Eggers, embora eles falam que não conhecem Mário Bava. Também tem uns que vêm com essas bobagens. Não conheço Mário Bava, não conheço isso, não conheço aquilo. Conhece sim. Eles fazem que não conhecem de besta. Mas você vê nessa produção também mais recente, do que chamam de pós-horror, você vê que também tem ali alguma coisa da atmosfera, da estilização, que vem do cinema de gênero italiano, com certeza. E é só ter o senso para observar isso, né? E ter repertório para ver isso em cena. Confirmar sim. Eu falaria até de outros filmes de Ari que tem muita importância. O próprio No Quarto Escuro de Satã, do Sérgio Martino também. Vai se ver muito desse filme do Todas as Cores da Escuridão, também do Martino. Vai se ver muito desses Gialli na obra do Brian De Palma e de outros diretores americanos também, que foram por esse caminho do thriller, principalmente do thriller erótico, que é uma coisa meio sexta sexy, assim, e que... Cine Privé, da Band, mas é por aí mesmo a coisa, por aí mesmo. Para assim observar, fazer leituras como cinema comparado, estética fílmica comparada, é muito legal. Vocês vão observar coisas de um para o outro, vão descobrir coisas. Alguns explicitam isso, fazem questão de explicitar, como até o William Lustig, por exemplo. O William Lustig é assumidamente fã, e os poucos filmes que ele dirigiu tem muito do horror italiano, e até do Giallo, tanto que ele criou a Blue Underground, né, a distribuidora, que tem no seu catálogo em DVD, até em Blu-ray,
muitos clássicos italianos do cinema de gênero, muita coisa. O Blue Underground que lançou o Torso em Blu-ray, primeira vez, lançou muitas outras coisas. Lançou O Ventre Negro da Tarântula, do Paolo Cavara, né? Outro diálogo maravilhoso, que eu amo. E por aí vai, tem muita coisa. Eles lançaram, do Argento lançaram a Mansão do Inferno, o Profundo Rosso. Tem edições antológicas, né, da Blue Underground desses filmes. O Zombie, do Fult, eles lançaram um Blu-ray duplo, que eu ganhei do William, nunca me esqueço, de Natal. Acho que foi em 2012. Foi um presente lindo que ele me deu, adquirido na Livraria Cultura, na época que a Livraria Cultura tinha essas coisas a nos oferecer. E os vendedores conheciam esses filmes. Isso é uma época muito remota, quase Jurássica. E tem isso, né? William Lustig, Tim Burton, Tarantino, Eli Roth, Alexandre Aja, todos, muitos influenciados. O Guilherme Del Toro. Eu arrisco a dizer até que o Scorsese conhecia o Bava, por exemplo, citou muitas vezes o Bava, inclusive na escolha do anjo, né, da menina angelical, na Última Tentação de Cristo, que ele pegou do Operazione Paura, do Mário Bava, né? Então, existe uma influência, existe, queiram ou não, existe. Eu acho lindo quando se assume uma influência. Eu adoro diretores que agradecem aos seus mestres e falam, nossa, eu agradeço a Fellini, agradeço a Buñuel, essas coisas, por me informarem. Quem veio antes, sabe? Quem deu a cara a tapa antes. Eu acho legal você referenciar e colocar no lugar de devido respeito, sabe? Esses grandes diretores. Então é isso, né? O De Palma foi influenciado pelo giallo italiano, sim, embora ele não queira admitir, e eu procurei brevemente explicitar isso aqui. Devo voltar a esse tema futuramente. Aguarde. Eu até citei poucos filmes aqui, porque teriam outros filmes de giallo até para citar, além o próprio Segredo do Bosque dos Sonhos, né? Não sei se você viu um Peperino, Don't Torture a Duckling também, né? Tem alguns momentos ali também. É bem interessante. Se nota a influência. Nota que teve ali um diálogo, um estreitamento. Mas eu não vou me aprofundar mais agora, por enquanto. Mas, como falei, devo voltar futuramente a esse tema. Como falei no início desse episódio, ele está sendo gravado numa sexta-feira 13. Deve subir hoje, sexta-feira 13 ainda. Não sabemos. E é que eu não gosto de... Atualmente eu não estou... afirmando nada, porque nunca sabe, às vezes pode acontecer alguma coisa, um contratempo, uma coisa. A gente não sabe como eu tive ontem. Ontem eu tive um procedimento médico para fazer e tive uma consulta. Isso numa coisa no início do dia, uma outra coisa no final do dia. E São Paulo é uma loucura para se deslocar de um bairro para o outro. E esse trânsito, esse calor, esse caos que tá aqui. Aí falou, não tive condições psíquicas de gravar ontem, no dia 12, por isso que estou gravando hoje, que caiu numa sexta-feira 13, que eu adoro sexta-feira 13. E é isso, né? E fiquei muito feliz em ver esses dias uma história do querido Lucas Maia, do Refúgio Cult, que eu já comentei aqui. Eu estava torcendo por ele no tratamento de uma doença grave que ele estava enfrentando. Ele lutou bravamente, sabe? Muita gana de viver, muita força. Ele enfrentou o tratamento, já está praticamente, eu não vou dizer 100%, porque a gente nunca pode afirmar que nada é 100%, mas melhorou muito. Ele se considera vitorioso, ele é um vitorioso, porque ele é uma pessoa vitoriosa no segmento dele, no que ele se propôs a fazer na análise de filmes de horror no YouTube. Ele e o Getro são pioneiros, né? E é uma pessoa assim, de uma bondade, de uma generosidade, de um caráter que eu admiro muito. Um grande abraço, Lucas, querido, sabe? Que Deus te abençoe, que você continue cada dia com mais saúde, com mais força, com mais luz iluminando tua caminhada aí, tá, cara? Um beijo. E vamos ficando por aqui, será? Se vocês ouviram um de fundo, se o Virgão não conseguiu captar, é o ventilador que tá no mínimo. A Sofia tá deitada aqui do meu lado, roncando, perto do ventilador que ela fica. E aqui é piso frio, tadinha, a maneira dela apaziguar esse calor e essa secura, né? Ela, como pug, tem dificuldade de respiração, né? Nariz achatado. Tadinha, tá sofrendo, mas ela tá sobrevivendo bravamente, diariamente, esse calor,
que ela é muito bem cuidada. Modéstia, nós cuidamos dela com muito carinho mesmo, nossa filha. E é isso, certo, crianças? Meus incautos, minhas incautas, meus estranhos, meus diferentões, meus queridos, eu adoro tudo que é estranho. Eu era chamado de estranho na minha juventude, e isso me orgulha muito até hoje. Eu adoro os estranhos, os esquisitos, os queers, os freaks, os incautas que estão aí do outro lado. Vocês são muito amados, vocês são muito especiais. E não liguem pro bullying. Quem faz bullying sobre vocês são um bando de idiotas que não sabem nada. Não sabem nada da vida, não sabem nada do que é bom, que existe. Continuem com as suas esquisitices, vendo seus filmes estranhos, colecionando suas coisas estranhas, e é isso aí. O mundo é nosso, na verdade. Eles é que acham que não é. Mas nós ainda vamos dominar toda essa bagaça. Já estamos dominando, né? Viva o povo queer, nerd, freak, estranho e todos assemelhados possível, tá? Sintam-se muito abraçados, muito amados. Aqui vocês têm um espaço, são muito bem-vindos, certo? Então é isso, parafraseando o Didi e o Raul do Cafonada. Aliás, além do Cafonada, o Didi tá com um canal muito hilário, que é no YouTube, de distopia, que ele fala de tudo, desde cinema até da Deuslane, da doutora Deuslane, e é muito divertido. Os dois são umas figuras muito carismáticas, funciona muito bem, tanto no podcast e agora no desdobramento no YouTube. E parafraseando, né? Parafraseando a Cafonada, uma manada de beijos, tsunamis de beijos para vocês, terremotos de beijos, beijos nabucodonosorianos, de nabucodonosorianos para vocês, certo? Assim, cometas, chuvas de asteroides de beijo para todo mundo aí. Tá? Fiquem bem. Quem tá vendo na academia, se jogue no treino. Quem acabou de namorar e tá curtindo com o seu peguete, sua peguete, ou no sofá, ou na cama e ouvindo. Espero que tenha sido uma ótima companhia, que eu tenha sido uma ótima companhia para você que agora tá lavando louça, ou arrumando a casa, ou limpando o pátio, como é o caso do querido Getro, que ouve esse podcast quando tá limpando o pátio da sua casa, lá na Bahia. E é isso, certo? Na sua caminhada, no seu supermercado, no seu passeio com o pet, tá certo? Espero que tenha sido uma boa companhia para você, tá?